Seu filho fica longas horas sem comer? Fique atento às carências nutricionais. Hipertensão e diabetes estão entre os riscos de médio ou longo prazo. É o que diz o conteúdo patrocinado pelo fabricante de cereal matinal num formato de matéria de jornal. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esses dias estava eu olhando o jornal e vi um conteúdo patrocinado, menos mal que em letras pequenas constava que era patrocinado, com uma foto de 2 adolescentes, pré-adolescentes, sentados com lancheiras, cada um comendo uma barra de chocolate. E o texto diz o seguinte: quem tem filhos vai se identificar. Pode ser uma verdadeira batalha fazê-los comer nas horas certas. Comer nas horas certas? Isso já me causa uma estranheza, porque precisa também fazer um horário exato para o filho fazer cocô? Precisa ter um horário exato para ele fazer xixi? Não, né? Porque quando dá vontade, vai. Sabia que a fome também é assim? Que a sede também é assim? Então, isso aqui é estimular os pais e mães a ficarem neuróticos, porque seus filhos têm que comer de X em X horas. Isso é muito bom para o fabricante de cereais. Segundo o texto, além de dar dor de cabeça para os pais, a criança ou adolescente que fica longas horas sem comer pode estar evoluindo um quadro nutricional que pode se transformar em doenças. Segundo um estudo divulgado em 2021 pela Kellogg's Brasil, a alimentação inadequada na infância e na adolescência, além de comprometer o estado nutricional, pode levar ao risco imediato ou a longo prazo de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas estão a hipertensão, a doença arterial coronariana, as dislipidemias, a obesidade, o diabetes e até a osteoporose. Suponho que a definição de uma alimentação inadequada é aquela na qual faltam produtos Kellogg's. É muito bizarro, porque sim, eu sei a quais estudos eles estão se referindo e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas vamos adiante. Olha só que legal, agora tem uma boa notícia. Para ajudar as mães com os desafios do dia a dia com os filhos, como, por exemplo, auxiliar para tornar a alimentação mais saudável, a multinacional produtora de cereais Kellogg's criou a Liga das Mães com Fibra. Uma rede de apoio feita de mães para mães. Ah, tá. Pensei que era feito da Kellogg's para mães. Mas, ainda assim, que nome interessante, porque será que essa liga propõe o quê? Deem mais brócolis para os filhos? Eu suponho que sim, porque ao aumentar a ingestão de fibra, então teríamos que colocar alimentos ricos em fibra. Isso. Como, por exemplo, brócolis, espinafre... couve, repolho... Não. Estranhamente, a indústria de cereais propõe que essas fibras venham dos cereais matinais. Sendo que o tipo de fibra contido nos grãos cereais é normalmente a fibra insolúvel, é a celulose que forma a casca desses grãos, que vai estar presente em alguma pequena quantidade quando eles são integrais, vai estar ausente nos cereais que a maioria das crianças come, que são os mais gostosos, né? Que são esses cheios de açúcar e com pouca fibra. Mas repito, quer comer fibra mesmo? É repolho, couve, espinafre, abobrinha, pimentão, cenoura, cebola, tomate, chuchu. É aí que tem fibra. E isso aí tem a grande vantagem de ter fibra sem açúcar. Mas agora eles seguem dando 3 conclusões, segundo eles, científicas. E veja como agir a partir delas. Número 1, invista e insista nas fibras. Então, aí não precisa cereais, porque cereais são grandes fontes de açúcar e amido. Se eles querem investir nas fibras, já falei, vai na feira que é o que mais tem. Segunda dica, segunda conclusão deles é a refeição mais importante do dia. Segundo o levantamento feito em 8 países da América do Sul, os brasileiros aparecem como um dos países que menos consomem o café da manhã regularmente. Os adolescentes puxaram o ranking.
Por isso, vale ter em mente que esse hábito precisa ser cultivado. Vocês veem que eles simplesmente largam isso, a refeição mais importante do dia, como se fosse uma verdade autoconcebida, algo autoevidente. E não obstante, a origem dessa ideia de que a refeição mais importante do dia é o café da manhã, caso você, ouvinte, não saiba, vem do início do século XX, 1900 e pouquinho, da própria Kellogg's. Quem criou isso que a sua mãe ensinou, isso que você ouve o tempo todo, foi a Kellogg's, porque a fundadora da Associação Americana de Nutrição e Dietética era uma auxiliar direta do Dr. Kellogg's, o cara que inventou o cereal. E é por isso que as pessoas repetem, sem nem pensar, como se fosse uma verdade absoluta, que esta é a refeição mais importante do dia. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns estudos. Para encerrar a coleção de dicas que eles trazem aqui, a terceira delas é de olho no desempenho escolar. A privação constante de alimentação, longas horas sem comer ou pular refeições resulta numa diminuição sanguínea dos níveis de glicose e outros nutrientes, o que contribui para uma maior dificuldade de concentração. Eu nem sei por onde começar, porque é tanta coisa. Vamos lá. Você pode ficar um monte de horas em jejum e isso não diminui a concentração sanguínea de glicose e outros nutrientes. Aliás, qualquer um que está nos ouvindo pode fazer o teste. A não ser que você seja diabético e aí haverá uma redução da glicose e isso é uma coisa boa. Claro, não para quem usa insulina e tem que ver com seu médico. Mas para vocês que não são diabéticos, piquem o dedinho com um aparelho de farmácia, meçam a sua glicose e façam um jejum de 12 ou 24 horas e meçam depois. Não vai estar com hipoglicemia, não vai estar baixa. É mentira que se você pular o café da manhã você vai ficar com baixa glicose no sangue. Isso simplesmente não corresponde à fisiologia humana normal. O nosso fígado produz a glicose que a gente precisa. Eu não estou dizendo que a pessoa não pode comer café da manhã se ela quiser. Eu estou dizendo que essa frase aqui é mentirosa, ela é errada e eu desconheço também esses estudos que mostram que se você não tomar café da manhã, você vai ter menor concentração. O que você vê anedoticamente é todo mundo que faz uma dieta cetogênica, portanto bem pobre em glicose, relatando uma melhor capacidade de concentração. E a gente tem inclusive alguns estudos que mostram, por exemplo, que pessoas com distúrbio de déficit de atenção melhoram com uma dieta cetogênica que tem menos açúcar. Quando a gente resolveu gravar esse episódio, a gente logo lembrou da doutora Maíra Soliani, uma das principais estudiosas do assunto jejum intermitente no Brasil. E ela trouxe uma contribuição para nós a respeito do tema jejum intermitente e café da manhã. Pular o café da manhã é a prática mais popular dentre os regimes possíveis para a prática do jejum intermitente. Lembrando que esse pular o café da manhã, ele traz uma série de vantagens porque ele busca aumentar o período do sono onde a insulina está baixa e permite que outras fontes de energia sejam utilizadas que não as dos alimentos. O horário do sono é um horário precioso para a dieta moderna, porque, pelos estudos, a nossa frequência alimentar aumentou a ponto de mais de dobrar. E, em média, nós permanecemos no estado alimentado por volta de 15 horas. Qual a consequência disso? Então, toda vez que a gente come, a gente estimula o nosso pâncreas a fabricar insulina. Se a gente aumentou a nossa frequência alimentar ao longo dos últimos 40 anos, mais do que dobrou, isso significa que a gente estimula o nosso pâncreas mais do que o dobro do que estimulava no passado. Não é coincidência que, junto com essas mudanças na nossa frequência alimentar, a gente também teve mudanças no tipo de alimento que a gente consome. Por coincidência também, o tipo de alimento que mais consumimos é a comida ultraprocessada, que é uma combinação entre carboidratos facilmente digeríveis com óleos vegetais ruins. E essa soma de produtos faz com que a gente tenha também as maiores respostas de insulina dentre todos os tipos de alimento, porque os alimentos não são todos iguais. O efeito de comer brócolis com salmão na sua insulina é muito mais discreto do que o efeito de comer um cereal matinal pela manhã. Então, o efeito desse aumento da frequência alimentar associado a um excesso de comida processada fez com que nós permanecêssemos o tempo todo com essa insulina elevada, por volta de 15
15 horas por dia, de acordo com estudos, né? E se a gente perceber que esse excesso de insulina tem impacto em todo o nosso metabolismo, fica fácil perceber mais uma coincidência, que o aumento das doenças relacionadas ao excesso de insulina também ocorreu desde que a gente mudou o nosso padrão alimentar. A nossa frequência passou a ser 6 vezes por dia no mínimo. E com isso, houve um aumento importantíssimo de doenças como obesidade, diabetes tipo 2, gordura no fígado, até na faixa etária de crianças, doenças essas que não existiam, que a gente não encontrava em crianças. Então, se a gente enxergar a prática do jejum intermitente como uma espécie de antídoto contra os padrões de alimentação moderna, o jejum realmente pode nos resgatar desse tipo de doença relacionada a excesso de insulina. E é justamente o que a gente vê nos estudos, uma melhora da sensibilidade à insulina, um melhor controle da glicemia, redução na hemoglobina glicada, redução nos triglicérides, até uma melhora no HDL colesterol, que não é em todos os estudos que a gente encontra, mas é algo que a gente consegue ver como um padrão predominante. E até em estudos onde não ocorre o emagrecimento, existe melhora da síndrome metabólica, como melhora dos valores de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, melhora na regulação do colesterol, melhora no risco cardiovascular. Então, o jejum parece ser bastante promissor, especificamente para essa população que já sofre com excesso de insulina, acúmulo de gordura na região abdominal, aquela gordura visceral. E a prática muito interessante do jejum intermitente, de pular o café da manhã, parece, ao longo de um mês, também ter um impacto na redução do apetite, na modulação do apetite, na redução, inclusive, de cravings, que são aqueles desejos por comida processada, desejos por açúcar. Para finalizar, se a gente conseguir substituir o medo por pular refeições pelo medo da comida processada, do efeito dela na nossa saúde, a gente vai estar fazendo uma troca bem inteligente. Porque se a gente voltar para os nossos ancestrais caçadores-coletores, a gente percebe que o nosso cérebro sempre se adaptou a períodos de escassez. E se o nosso cérebro não tivesse adaptado a ficar sem se alimentar por alguns períodos, nós não teríamos sido criativos o suficiente para criar ferramentas e maneiras de não só caçar, coletar, como dominar a agricultura e fabricar alimentos e viver em sociedade. Então, tudo isso a gente conseguiu alternando entre períodos de escassez, entre períodos de jejum e períodos de alimentação. Hoje, a gente sofre exatamente pelo oposto. A gente sofre por excesso de alimentos e uma frequência alimentar elevada. Mas vender bastante alimentos processados é muito lucrativo para a indústria e justamente não é do interesse de ninguém que você aprenda que pular refeições é algo completamente natural que faz parte da nossa evolução. Consumidores confusos continuam comprando produtos ruins. Por isso, existe tanta informação conflitante em relação a jejum, a pular refeições e ao medo de ficar sem se alimentar. Mas, pessoal, vamos entrar um pouquinho mais a fundo e vamos entender da onde saem essas argumentações, da onde saem esses, entre aspas, estudos que dizem que você vai ter aquele catatal horroroso de doenças caso você não coma cereais da Kellogg's de manhã. Vale lembrar que mesmo se essa afirmação fosse verdadeira e se o café da manhã fosse realmente importantíssimo, não seria esse tipo de café da manhã o ideal, né? Convenhamos. Então, para variar, pessoal, são sempre os famosos e infames estudos de epidemiologia nutricional, aquilo que eu chamo da grande pseudociência da nutrição. Como é que são esses estudos? Eles são estudos de questionários. O estudo ao qual eles provavelmente estão se referindo, e eu digo provavelmente porque nem referência bibliográfica colocam na matéria, é o estudo da Texas Tech University, que era um estudo feito com informações autorreportadas, autorrelatadas, uma única vez por participantes, que foram classificados entre os que tomavam café da manhã e os que não tomavam. Tanto faz se fosse uma xícara de café, ou se fosse um omelete, ou se fosse um monte de cereais. Era tomou ou não tomou. Mais do que isso,
se partiu do princípio que durante todos os anos, décadas de acompanhamento, aquilo que essas pessoas responderam uma única vez é a forma como elas se comportaram no resto da vida. O que, por exemplo, para mim não é verdade, porque nos últimos 10 anos eu não tomo café da manhã consistentemente todos os dias, mas antes de eu mudar a minha alimentação, sim, eu tomava e era com pão, e era com geleia, com essas coisas. Então o fato de que 20 anos atrás a pessoa respondeu uma coisa nesse estudo não significa que é assim que ela se comporta hoje em dia. Mas o mais interessante é o seguinte: quando você pega este estudo, que é um dos principais desses que eles usam para esse tipo de matéria, comparando com as pessoas que tomavam café da manhã todos os dias, aqueles que não tomavam tinham uma chance maior de ser fumantes, de serem obesos, de serem fisicamente inativos, de serem divorciados ou separados, de ter níveis mais elevados de colesterol e de ter scores mais baixos de qualidade alimentar. Ou seja, esse estudo é um clássico exemplo daquilo que se chama de viés do usuário sadio, que vocês tanto ouvem a gente falar aqui. Significa que as pessoas que tendem a seguir as regras, elas são mais bem comportadas em vários outros aspectos da vida, que envolvem não apenas a alimentação, mas elas costumam ter bons desfechos ou melhores desfechos em saúde do que as outras pessoas que não seguem as regras. Isso aí, eles são aquilo que eu costumo brincar que são os escoteiros do grupo. Eles são os certinhos. Então, há 100 anos a gente ouve falar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Então, as pessoas que fazem tudo certinho, aquelas que se exercitam, aquelas que cuidam o peso, aquelas que tomam os seus remédios, que fazem a visita ao médico, aquelas que entregam o dever de casa no dia certo para a professora, essas são as pessoas que tendem a tomar café da manhã. Então, mesmo que o café da manhã não ajude em nada, o café da manhã é um marcador de uma forma bem comportada de levar a vida, que está associado com melhores desfechos. Nesse estudo específico, não apenas o pessoal que pulava o café da manhã fumava mais, eles fumavam 3 vezes mais do que o grupo que consumia o seu café da manhã regularmente. Então, se vocês acreditam em epidemiologia nutricional, talvez a conclusão é pular o café da manhã causa o tabagismo ou alguma bobagem desse tipo, mas vocês entenderam, né, qual é o tipo de problema. E os próprios investigadores do estudo, eles lá na discussão, eles aceitam isso e colocam, tá assim, entre aspas, levando tudo em consideração, a aparente redução de mortalidade por todas as causas e mortalidade por câncer nas pessoas que consumiam o café da manhã pode ser simplesmente um reflexo de que o consumo habitual do café da manhã é um substituto, um marcador para um estilo de vida de pessoas que se preocupam com a própria saúde. Então, está escrito lá, mas se você ler só o resumo do estudo, ou a manchete, ou pior ainda, a propaganda da Kellogg's no jornal, você não sabe disso, né? Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. Mas a gente sempre costuma mencionar aqui os ensaios clínicos randomizados. E o que a literatura tem quanto à ingestão de café da manhã e os efeitos em saúde? Pois é, bem interessante isso, porque se a gente realmente quer saber a relação de causa e efeito, se, por exemplo, nos estudos observacionais, as pessoas que pulam o café da manhã são mais obesas. No entanto, pessoal, tem uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados em que as pessoas são sorteadas para tomar ou não café da manhã, e quando elas deixam de tomar café da manhã, elas emagrecem. Então, elas engordam ou elas emagrecem? Se a pergunta for qual o efeito do café da manhã, a resposta, que só pode ser dada pelos estudos randomizados, é elas emagrecem, porque, é claro, elas estão comendo uma refeição a menos. Agora,
Quando a gente pega os estudos observacionais, a gente não tem como dizer isso. Por quê? Porque as pessoas que pulam o café da manhã, elas são diferentes em outros aspectos, elas são mais desleixadas, elas fumam, elas quando comem besteira. Claro, eu estou falando de uma forma geral, quando a gente pega a média da população, que é que um estudo observacional de epidemiologia nutricional faz. Então, a verdade é, se você olhar os estudos randomizados, há uma redução muito pequena de peso pela retirada do café da manhã. Então, cá entre nós, pouco nos importa se você prefere tomar café da manhã ou se você não prefere. Em termos de efeito para a perda de peso, nós estamos falando de algo como meio quilo. Não é relevante. O principal é não acreditar nessas besteiras, nesse misticismo, nessa pseudociência de epidemiologia nutricional, que é a mesma coisa que dizer que sorvete na Austrália causa mais acidentes com tubarões. Então as pessoas não deveriam tomar sorvete para serem menos mordidas por tubarões, quando na verdade o que acontece é que as pessoas tomam sorvete quando está mais quente e quando está mais quente elas entram na água e o sorvete não causou as mordidas de tubarão. Esse é o nível do tipo de estudo que é utilizado em epidemiologia nutricional e claro, se a Kellogg's tiver que escolher algum, não vai ser o ensaio clínico randomizado que diz que você emagrece se tirar os seus cereais. Eu acho que o que é importante aqui dessa revisão sistemática dos ensaios clínicos randomizados sobre café da manhã é que as pessoas fiquem tranquilas que se elas preferirem ou se elas não puderem algum dia tomar café da manhã, isso não vai ter um impacto necessariamente no resto da sua dieta ou no metabolismo, não vai desacelerar o metabolismo e também não vai causar uma compensação mais tarde, porque foi isso que a gente cresceu ouvindo, né? Que era importante comer a cada 3 horas ou mais frequentemente que isso ainda, porque senão depois a gente ia compensar e comer mais. Então, na verdade, quando a gente muda a alimentação e se a gente come refeições nutricionalmente densas, ao contrário do que propõe o fabricante de cereal, que está propondo comer um monte de amido com açúcar, a gente não vai sentir necessidade de compensar nas outras refeições. Muito bom, é assim, ó, se você está acostumado a tomar seu café da manhã e se sente melhor assim, caso contrário você ia ter fome durante a manhã, ok, não tem problema. E se você é daqueles que, nossa, eu acordo sem nenhuma vontade de comer, eu me obrigo a comer de manhã e eu rendo menos na academia porque estou de barriga cheia, então você não precisa comer. Em termos do efeito sobre o peso, ele é irrisório, é coisa ali de meio quilo. E em termos de efeito para a saúde a longo prazo, é tudo especulação, é tudo baseado em estudos ridículos de epidemiologia nutricional e como os estudos de epidemiologia nutricional, nesse caso, estão dando resultados opostos aos dos ensaios clínicos randomizados, a gente sempre fica com o do randomizado. O que é fator de risco mesmo para todas aquelas doenças, diabetes, doença cardiovascular, obesidade, demência, câncer, é estar obeso, é ter resistência à insulina, é ter síndrome metabólica. E esse tipo de coisa você combate mudando a qualidade da sua alimentação, seja com ou sem café da manhã. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.